Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Clubismo, aqui na página do Tamandaré Notícias. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Elton. Boa noite, amigos do Sem Clubismo, amigos do Tamandaré Notícias. Então, esse final de semana tivemos vitória do Curitiba em casa, tivemos derrota do Paraná Clube, e a gente vai repercutir todas essas coisas aqui no TN, Elton. Nós vamos falar também agora um pouquinho do Paraná, né, que infelizmente, a semana passada a gente comentou que ia ter o jogo, infelizmente acabou mais uma derrota. Já tinha perdido o primeiro jogo, né? Não conseguiu se impor ali contra o Botafogo e acabou sendo eliminado ali já na primeira rodada, nessa rodada da Copa do Brasil, né? Elton, era um jogo que a torcida do Paraná tinha bastante expectativa aí, queria trazer um retorno financeiro, principalmente bastante importante para o Tricolor aí, que ajudaria muito no restante da temporada. Infelizmente o Paraná Clube acabou sendo vencido, superado pelo Botafogo, pelo placar de 2-1 e não conseguiu passar de fase, Elton, mais uma vez. Mas o foco do Paraná, como a gente falou, é mais a Série B ali, né? Fazer uma campanha boa ali na Série B, conseguir o acesso, que é o mais importante hoje para o Paraná. Claro, a classificação ali seria excelente, né, para o Paraná, porque ia dar uma recheadinha nos cofres ali, que para todos os clubes é muito bom, né? E para o Paraná não é diferente, né? É verdade. Nós temos os gols, Pablo. Vou mostrar os gols para vocês aí. Vocês estão vendo na tela já, ó. Aí o Paraná de branco foi para cima do Botafogo. O Paraná, assim, os jogos que eu tenho acompanhado, o Paraná tem sido bons jogos, assim. O Paraná tem sido bem agressivo. Às vezes tem pecado no último lance ali, no último passe, né? Ou nas finalizações. Não começa agora, mas tem sido jogos bons de assistir, né? Aquele próprio jogo contra o Operário, que foi 0x0 na Série B, foi um jogo gostoso de assistir, né? E foi contra um time de Série A, um time com muita tradição. Então a gente percebeu que o Paraná Clube, né, ele tem um time competitivo, ele está disputando a Série B e disputou de igual para igual com o Botafogo essa fase da Copa do Brasil. Então é um bom sinal para a torcida tricolor aí que o Paraná ele tem um time, ao menos, muito competitivo para a disputa da Série B. E a gente está vendo muitos lances perdidos para o Paraná, né? Podia ter caprichado um pouquinho mais, claro, é do jogo, né? Mas já podia ter feito aí pelo menos uns 2 golzinhos, né? E o gol do Botafogo, né? O Paraná ele teve chance, sim, ele poderia, Elton, ele produziu para conseguir a classificação. Claro que quando o time ele se expõe da forma que o Paraná ele se expôs, porque precisava da vitória, também ele acaba deixando espaços como o Botafogo teve, né? E o Botafogo foi cirúrgico quando ele teve a oportunidade de fazer, principalmente aí na bola parada. Falha de marcação demais nesse meio, né? Deixa ele totalmente sozinho, né? Sozinho lá e o goleiro não teve possibilidade de fazer a defesa. Aí o Ivan mandando os parabéns aí pra quem fez a abertura. O Manolito ali, ó. Parabéns pra você aí, mano, pela abertura aí. O Pablito é fera, que o João Henrique Santana. Parabéns, os nossos parabéns aí. A camisa que virou meme. Essa camisa virou mesmo, rodou o Brasil, né? Colocaram o 3 invertido, né? Com um E. Aí, outra chance do Botafogo. Esse jogo teve muitos arremates de fora da área e cruzamentos também, aquele famoso abafa, né, sem muita ideia de criação para quebrar as linhas, somente aquele cruzamento na grande área, mas foi um jogo bastante movimentado, bastante interessante para quem assistiu. Eu tenho falado, tem sido, é claro, a gente tá assistindo ali, acompanhando os clubes, né? Às vezes o cara que tá torcendo muito eufórico, torcendo, acaba não vendo isso tudo, né? A gente tem visto o Paraná fazendo bons jogos mesmo não ganhando, ou perdendo, empatando, mas jogando bem, né? Isso. Contra o Guarani, que ele acabou ganhando, jogou mal o primeiro tempo, né? Mas fez um segundo tempo excelente, né? Sim, o Paraná tem sido bastante competitivo, né? O Alan Al, em determinado período do Campeonato Paranaense, principalmente, foi bastante criticado, mas a torcida entendeu o propósito, entendeu quais são os objetivos do Paraná e tem abraçado. A torcida tricolor está bastante envolvida aí com esses objetivos do Paraná Clube esse ano.
Eu acho que temos boas expectativas para o Paraná. Vou mandar um abraço aqui para a galera que está participando aqui, o Ivan que mandou mensagem para a gente, um abraço para você, o Alexandre Borges também que está participando aí, que está assistindo com a gente aí, a Paranista também, está aí da expectativa aí do acesso do Paraná no final do Campeonato Brasileiro, né? É verdade. O Paraná que começou muito bem. A gente pode falar do Paraná no Brasileirão já, né? Já podemos emendar e já falar Aí a do gente já Brasileirão também. emenda do Brasileirão, a gente já vai mostrar os gols aí para vocês. O Paraná que infelizmente foi derrotado, fez um ótimo jogo, Elton. Criou bastante também, assim como no jogo contra o Botafogo. Ao todo foram 18 chutes ao gol do Paraná Clube, mas infelizmente Esse é o famoso não entrou. jogo de 6 pontos, né? É, Adversário direto, acesso aí, o Vitória, sempre monta times competitivos, né? É mais pra Série B, né? exatamente, o Vitória que tradicionalmente sobe uma temporada e cai em outra, né? Verdade. É um time que oscila bastante entre a divisão principal do Campeonato Brasileiro e a Série B. Aí, outra oportunidade do Vitória, que o jogador acabou batendo por cima do gol do Tricolor. Aí outro chute de fora da área. O Renan Bressan exigiu muito do goleiro. O goleiro do Vitória fez ao menos 2 defesas que foram consideradas quase um milagre. Realmente, em chances que o Renan Bressan teve a oportunidade de arrematar de fora da área e o goleiro do Vitória fez boas defesas aí, garantindo essa vitória pro Vitória. A vitória do Vitória. O Vitória Paraná seria uma ótima muito redundância. bom se tivesse conseguido pelo menos um empate ali nesse jogo, né? Seria importante para o Paraná, né? Merecia, Elton. Na minha opinião, eu acho que um empate ou até uma vitória do Paraná seria o resultado mais justo. Aí não dá pra pegar um chute desse, né? Não teve como. Um pênalti muito reclamado, contestado pela torcida e Não tem o VAR na principalmente Série B, né? pela diretoria do Paraná Clube, né? Mas não tem jeito, né? Todos os clubes aqui do Paraná nesse início de Brasileirão, na Série A e na Série B, têm sido bastante prejudicados pela arbitragem, enquanto outros têm, como sempre, os tradicionais que são sempre favorecidos, continuam sendo favorecidos. Esse final de semana foi mais reclamações, muitas reclamações do VAR, né? Mais uma vez, até o Gatito meteu a bica na cabine do VAR. Acho que ele fez o que muita gente queria fazer, né? É verdade, o Gatito ali, ele perdeu realmente a paciência, né? Ele chutou a cabine do VAR, ele derrubou lá, expressando a indignação que ele estava sentindo ali naquele momento. Bem provável que vai ser punido por conta disso, né? Mas é o sentimento de grande parte das torcidas no Brasil inteiro, né, Elton? A gente percebe que, na dúvida, a apita em favor do time que tem uma maior repercussão no cenário nacional. Eu acho que até por medo do juiz acabou tendo de, não sei, né, de represário ali, ou de reclamação, principalmente dos órgãos superiores ali, né, mas não sei, é difícil entender por que eles... Assim, quando acerta, beleza. Mesmo que demore lá, mas, poxa, acertou. Agora tem uns lances que fica muito duvidoso. Aí no jogo lá, eles dão um pênalti lá, no outro, um lance pior eles não dão. O vídeo aquele que aconteceu com o Atlético lá, né, contra o Palmeiras, que foi um pênalti ridículo, eles não deram. Nem consultou o VAR. Daí chega um lance lá, o cara encosta no outro, cai, é pênalti. Então é bem complicado. Uma questão que as pessoas elas têm colocado, Elton, que geralmente eles colocam um árbitro que tem uma expressão maior no cenário nacional para ficar no VAR, e isso acaba atrapalhando o árbitro de campo, que na verdade tem que tomar a decisão. Então, eles ficam procurando algo de errado para estar apontando para interferir no jogo, e não é esse o objetivo do VAR. O objetivo do VAR é em uma falha grotesca, que o árbitro de campo ele não viu, e para impedir esse erro grotesco, aí sim o VAR ele vem, ele vai interferir, ele vai mostrar que talvez haja possibilidade de um erro ali. Não ficar procurando, principalmente em lances interpretativos, Elton. Mas assim, quando, por exemplo, alguns lances de pênalti, quando o VAR chama, se o VAR chamou, normalmente é porque aconteceu um lance e eles viram, olha, que foi o caso de alguns pênaltis que não foi dado, né?
que o VAR fala, olha, você viu o lance, porque pelo que a gente viu aqui foi pênalti. Então eles olham, eles chegam com eles contestam a situação, não é a decisão do árbitro, né? Só que às vezes o árbitro nem vai lá, não, eu vi, e não dá nem o trabalho de rever o lance, né? Então isso que a gente fica se entendendo. Porque em alguns lances eles vão lá, param, revê o lance, porque se o árbitro chamou, não é se chamou assim, para tirar dúvida, ele chamou porque realmente a cabine viu alguma coisa diferente, né? Só que às vezes eles nem revisam, né? O VAR ele veio para tornar o futebol mais justo, Elton, mas eu acredito que dessa forma que está sendo aplicada, principalmente aqui no Brasil, dessa forma eu preferia que não tivesse. Agora, se eles fizessem como fazem no beisebol, que eles param, eles colocam a imagem para que todos vejam, eles soltam o áudio da conversa entre os juízes que estão analisando a jogada, tudo fica muito mais claro, você consegue entender o porquê eles anularam, o porquê eles interferiram ou não. Agora, dessa forma, fica tudo às escuras, eles não divulgam, eles não querem divulgar o áudio das conversas, aí acaba ficando muito difícil e acaba deixando uma margem para desconfiança. O Manolo te mandou ali, se você é a favor do VAR, eu queria mandar essa pergunta para a galera, e o que vocês estão achando do VAR? Vocês são a favor ou contra? Na Europa tem na Inglaterra, principalmente na Premier League, tem uma questão que parece que eles têm 30 segundos, quando sai um gol, eles têm 30 segundos, que é o tempo em média que o pessoal faz a comemoração, 30, 40 segundos, para revisar o lance. Então eles colocaram, esse tempo que vocês têm para decidir se foi pênalti, se foi válido o gol ou não, né? Então a gente vê que lá é um pouco bem mais dinâmico, assim, eles conseguiram deixar mais dinâmico o jogo mesmo com o VAR, né? Uhum. Agora aqui é uma demora absurda, é uma dificuldade. 5 minutos para ver um lance, às vezes vai lá e vê de novo, Nesse lance, impedimento. Às vezes fica um tempão vendo, cara, não foi ou não foi, né? Tipo, o cara leva 5 minutos para revisar um impedimento. Exatamente. E principalmente nesse começo do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, os nossos times até aqui só foram prejudicados. Salvo o Atlético, que foi beneficiado naquele jogo contra o Fluminense, né, que teve 2 gols anulados. Contudo, naquela situação, um deles foi correto, né? O outro foi aquela questão do interpretativo, né? É uma questão interpretativa. Falta, outros não viram. Mas, então... de qualquer forma, eu acho que dessa forma não precisava ter. Do jeito que tá, é muito bagunçado, né? A questão que você falou do beisebol lá, eu acho que é muito... Não tem essa... Imagina, agora sem torcida até daria, né? Mas imagina com torcida, o pessoal escuta lá a conversa lá, dá ruim, cara. Os caras invadiram o campo, não ia dar certo, não. Mas eu acho que tinha que ser feito de uma forma mais dinâmica, assim, e mais certa também, né? Os lances que são certos para um lado, ser certo para o outro, porque às vezes acontece um lance no que é pênalti, é falta. No outro rodado acontece um lance igual e... Mas é muito interessante que no voleibol, quando o técnico ele tem a prerrogativa de pedir a revisão, eles colocam lá no telão o lance, aparece a bola batendo, se bate no dedo lá do defensor ou não, e todo mundo acompanha. Sim, então, é muito rápido. Então, né? é bem interessante. Eu acho que se fosse com essa dinâmica aplicada no futebol, seria mais interessante. Não, sim, concordo, verdade. Vamos seguir então, falando agora do Curitiba. Poxa. Conseguiu se recuperar no campeonato e já está... 2 vitórias seguidas aí, conseguiu dar uma boa respirada, né? O Curitiba que há pouco mais de uma semana demitiu o seu técnico, o Barroca. Você foi contra. Eu fui contra. O resultado tá aí, ó. Você foi contra. Realmente eu fui mesmo. Fala para o torcedor do Curitiba agora que eles estavam errados. Eu fui contra a demissão do Barroca, né? Eu achava que o Curitiba ele estava conseguindo fazer frente aos principais times do Brasil, como o Flamengo, o Internacional, com aquele time. Contra o Corinthians, principalmente no último jogo do Barroca, com um jogador a menos, deu muito trabalho para o Corinthians. Contudo, o resultado não estava acontecendo de forma positiva para o Verdão do Alto da Glória. Mas o que importa mesmo é o resultado, né, Alto? E por mais que o Curitiba não tenha jogado bem e não jogou ontem, principalmente... Não, esse jogo ontem, cara, foi uma ofensa. Esse eu acho que foi um dos poucos lances que teve de... Isso é segundo tempo já, cara. Eu vi que teve assim uns 4 lances, Alto. Eu acho que 2 pro mas, Sport, assim, 2 chute pro Curitiba. no gol, cara. Até saiu matéria hoje, eu tava vendo alguns portais. Foi um jogo que ele ficou 70 minutos de jogo sem chute no gol, cara.
em direção do gol. Então é um absurdo, né? Esse aí foi o melhor lance do esporte, né? Aí o Sabino tirou Salvou quase mais uma vez. debaixo Sabino, da salvou. trave. O melhor jogador do Coxa hoje. O Sabino, ele tem demonstrado que é um jogador acima da média, principalmente no elenco do Coritiba. Ele Outro patamar, né? Como diz o... Outro patamar. É um jogador que tem demonstrado muita qualidade, tem sido decisivo na parte defensiva, quanto na parte ofensiva. E o goleirão nessa aí, ó? Ele que ele foi fazer lá? totalmente afobado. O jogador estava quase na linha lateral, ele E foi lá o só para derrubar. nervosismo do Sabino para bater o pênalti. Com muita calma, muita categoria, decisivo, Sabino. O Sabino que tem só 23 anos, é muito jovem, e tem ajudado muito o Coritiba, né, nesse início da Série A, né, e também foi bastante importante que o melhor jogador das finais do Campeonato Paranaense até os acréscimos que... Jogou muito, né? Os 2 jogos da final ele jogou muito. Ele tem jogado muito bem, né? Errado pouco. E ali pro zagueiro ali é importante não errar, né? Ter bastante calma e ele sabe ser jogando e quando precisa ele dá o chutão, então ele é um jogador, um zagueiro daqueles muito versátil, né? E é bom, e ataca bem, né? Teve uns lances de cabeça ali que ele tentou e alguns lances que ele ajuda ali também. Então tem sido realmente uma boa saída. E agora o Coxa está sem o Rafinha, né? Como já até comentou, então veio o Neilton, mas ontem ele não conseguiu encaixar, não esteve bem. Quem tentou, brigou um pouquinho mais, ele foi o Sassá, né?꯫ Brigou bastante ali no meio. E o Robson também, mas o Neilton esteve um pouco abaixo do que mostrou no primeiro jogo, né? Claro que ele teve a vantagem de estar com um jogador a mais, né? Contra o Bragantino, que acabou dando espaço, né? Mas muita dificuldade para criar, muita dificuldade para definir os lances mesmo também, né? Mas nós percebemos uma mudança tática no Coritiba. A gente destacava que o time do Barroca ele adiantava muito a marcação, pressionava bastante a saída do time adversário, né? E ontem nós percebemos uma diferença aí, né? A marcação ela ficava próxima mais ali do meio campo, eles não marcavam tão em cima, né? Um esquema tático mais conservador. Mas o que importa, Elton, é a versatilidade do técnico. O Jorginho tem uma postura tática mais conservadora, mas ele precisa entender qual o tipo de jogo que ele vai ter, qual o tipo de adversário que ele terá naquele dia. Ontem ele teve um jogador, um time com características de Série B. Um time, Elton, que ele não ia sair para enfrentar o Coritiba lá no Couto Pereira. Ele ia se segurar atrás para buscar um contra-ataque. Então, o Coritiba ele precisava ganhar, ele precisava vencer as 2 linhas de defesa ali. Não conseguiu, né? Mas conseguiu um pênalti no finalzinho que deu a vitória, que é o que interessava. Presente pro Coxa, principalmente nesse momento, né? Então, mas assim, o Coritiba não vai ter a mesma postura que teve no Couto Pereira aqui contra, por exemplo, um Flamengo no Maracanã. Não é o mesmo estilo de jogo. Então, o técnico precisa entender que o time precisa ser versátil, ele precisa ser um time mutante para que ele possa se adequar a todo tipo de adversário e circunstância. É isso aí, mas bom, o resultado veio, tomara que... Assim, é que hoje o que o Corinthians precisava realmente era arrumar a casinha, né? Precisava respirar, né, Elton? Precisava arrumar a casinha, conseguir as vitórias ali que estavam faltando realmente. Então agora, daqui para frente, o Jorginho vai conseguir trabalhar com um pouco mais de calma, né? Sem tanta pressão, mesmo que ainda tenha, né? Porque o time não jogou bem, mas pelo menos está vindo o resultado, né? O que é mais importante. Não adiantava jogar bem, jogou bem contra o Corinthians, mas acabou perdendo. Então é mais complicado. Então é bom que pelo menos conseguiu os pontos que era tão necessário, né, para o time do Coritiba. Se o Coritiba ele jogar tão mal quanto ele jogou ontem, conquistar os pontos em todo jogo, ele vai ser campeão. Então, que fique assim então, né? Que jogue mal, continue jogando mal. O importante de tudo realmente é a vitória. É muito melhor e mais fácil você vencer jogando bem, mas nem sempre é possível por conta da qualidade do elenco ou diversos outros fatores. Mas o importante é a vitória. Os últimos 6 jogos disputados, conquistou os 6 pontos aí, como você falou, a tranquilidade para continuar o campeonato. Tem uma pergunta para você, Rodrigo, quiser ler? Ok. Você acha que o Coritiba consegue engrenar no campeonato ou ainda é cedo para saber? Eu acho que o Coritiba
a situação do Coritiba é a mesma diante do início do campeonato. Acho que ele vai lutar na parte de baixo da tabela, talvez conquistar uma Sul-Americana. Os times eles estão vindo de um período pós-pandemia onde eles ficaram parados muito tempo. E agora eles estão conseguindo ter um ritmo de jogo, estão tentando melhorar a condição física, que tem influenciado muito no rendimento dos times em campo, principalmente dos times mais técnicos, como o Flamengo, que não engrenou ainda, o Palmeiras, que não engrenou, mas esses times, a hora que chegar em um ponto do campeonato, eles vão começar a entregar. E geralmente é perto do segundo turno, naquela virada ali, aí as coisas começam a se encaminhar. E eu acho que o Coritiba ele vai lutar ali para se livrar do rebaixamento e conquistar uma Sul-Americana. Vamos esperar aí para ver, né? O Atlético não jogou nesse final de semana, né? Mas teve uma rodada adiantada contra o São Paulo na quarta-feira, né? Teve um jogo contra o São Paulo no Morumbi. Também um joguinho difícil de assistir, né? Mais uma derrota do Atlético, quarta derrota seguida, né, no comando do Dorival. Lembrando que 3 jogos antes o Dorival não comandou o time porque estava com o coronavírus, ficou afastado. O time foi dirigido pelo seu filho, né, e o Atlético caiu demais de rendimento nesse período. O que culminou na demissão do Dorival Júnior na sexta-feira. Por volta do meio-dia, o Atlético ele comunicou nas suas redes oficiais que o Dorival Júnior tinha sido desligado. Não sei não, mano. E desde então o Atlético ele colocou o Eduardo Barros, né, como técnico interino, né? O Eduardo Barros ele vai dirigir o Atlético nos próximos jogos contra o Red Bull Brasil, né? A torcida gosta muito dele, né? A torcida em geral gosta bastante do Eduardo. O Eduardo Barros que assumiu o Atlético Paranaense na temporada de 2019, na última temporada, após a saída do Thiago Nunes, né? Ele completou 8 jogos à frente do Atlético em 2019, invicto, sem perder, conseguiu de certa forma manter o padrão de jogo que o técnico campeão, o Thiago Nunes, tinha estabelecido. Estava dirigindo o time do Campeonato Paranaense, o time de aspirantes, né, se classificou em terceiro e quarto lugar, né, aí o Dorival Júnior assumiu com o time principal, mas o interessante é que o Eduardo Barros, Elton, ele é o mentor, ele é o coordenador do jogo CAP, o estilo do Atlético jogar. O Atlético ele tem um padrão de jogo estabelecido, que o Atlético ele quer estabelecer em campo, que todos os técnicos precisam aplicar essa metodologia. As formas que o técnico ele vai aplicar, aí cabe da individualidade pessoal dele. Agora, é interessante que a pessoa que formulou esse projeto de jogo, ele está assumindo o Atlético. Ou seja, ninguém entende mais de como o Atlético ele quer jogar, com muita velocidade, com muita intensidade, utilizando principalmente as pontas do campo, assim como era o time de 2019. Então essa pessoa está assumindo o Atlético. A torcida do Furacão está bastante animada, né, e esperamos que tragam resultados nela. Agora já na quarta-feira já enfrenta o Bragantino e espera que possa vencer o jogo para sair dessa nhaca aí, né? Porque 4 derrotas já seguidas complica. Recebendo uma boa noite aqui do Wagner Souza. Ele vai até comentar agora, Wagner, sobre isso aí. A gente começou a falar do Atlético, o cachorrinho ficou doido, ele deve estar tá bravo, que deve ser Atlético. Ele late todo. Ele fica quietinho. A gente começou o programa e ele enlouquece. Ele está mandando um abraço a todos, parabéns pelo programa. E não, fica tranquilo, não vai perder a brincadeira, não, mas está tranquilo aí, Wagner. Pode ficar à vontade. Pode quiser conectar aí, que fique à vontade. Se você quiser descontar a raiva do teu time, aqui é o lugar, cara, para você falar o que você quiser, que a gente vai conectar junto com você também. Assim, eu praticamente gosto bastante do Eduardo também. Eu acho que ele foi muito bem ano passado no Brasileirão, né? Ele tem só que ele é muito novo, né? Então, eu acho que um pouco desse medo que tem dele ali assumir tão novo, mas assim, se o cara é bom, tem que deixar ele ali e dar tempo para ele também. Só que eu entendo o lado aí de eles não querer queimar o Eduardo também, né? É que a questão é que o Atlético ele tem um calendário bastante importante. O Atlético ele tem a Copa do Brasil e Libertadores da América ainda. E eu acho que essa é a principal preocupação, né, da diretoria do Atlético em relação ao futebol.
né, de entregar o time nas mãos do Eduardo Barros com competições tão importantes. Eu acredito que se fosse somente o Campeonato Brasileiro, a diretoria não teria tantas restrições em efetivá-lo. Agora, como tem principalmente a Libertadores da América, eu acho que a diretoria entende que precisaria de um técnico com mais experiência nesse tipo de competição. Você acha que tem algum nome que seria interessante para o Atlético já? Não? Sinceramente, no cenário nacional... O Barroco está no mercado. Mas o Barroco também não tem experiência com Libertadores, realmente é. Com Libertadores e jogos de Copa, assim. Não, então, eu acho que você é fã do Barroca. Não, eu admiro muito o Barroca, embora as pessoas não gostem muito do Fernando Diniz, eu gosto muito do técnico que tenta fazer algo diferente. Ele é o torcedor de São Paulo que estiver aí para quiser com o Rodrigo. O São Paulo que nos últimos 3 jogos conseguiu 3 vitórias aí. Mas algo muito interessante é que os jogadores que trabalham com o Fernando Diniz, eles rasgam elogios ao Fernando Diniz. Eles dizem que é o melhor técnico que já trabalharam. O André falou isso mesmo, né? Que nunca teve um técnico tão bom que nem o Diniz quando o Diniz estava no Atlético. Mas é que a gente estava falando, não adianta com o Barroco, o coach estava jogando bem, mas estava perdendo. Então... É que é muito difícil, porque quanto mais diversificado seja o sistema de jogo, é mais difícil de você implantar. O Fernando Diniz, em 2016, ele treinou o time do Audax, ele foi vice-campeão paulista, e jogando um futebol que encantou o país inteiro. Mas você sabe em quanto tempo que o Fernando Diniz ficou à frente do Audax? Ficou 3 anos e meio para conseguir entregar aquele trabalho. E jamais os times de Série A não dão esse tempo para o técnico ele estabelecer o trabalho. O próprio Klopp, ele está acho que há quase 4 anos à frente do Liverpool. Bastante tempo. Para conseguir conquistar um título de expressão. O Ferguson lá, que ficou 20 anos no Manchester, né? Então, isso teve muitas crises lá. Os caras manteram ele o tempo todo, né? O João mandou uma pergunta ali, ó, perguntando se o Thiago Nunes pode voltar ao Atlético. Tem que conversar com o Petralha, né? Porque ele... Assim, o Thiago Nunes, eu acho que ele voltaria para o Atlético desde que o Paulo André ele não estivesse mais. O Paulo André foi jogador do Thiago Nunes e o principal motivo do Thiago Nunes ter sido do Atlético é por conta do Paulo André. Nós conhecemos uma pessoa que conhece melhor esses bastidores aí. Quem sabe, eu vou dizer para vocês, quem sabe a gente traga essa pessoa que vai esmiuçar os bastidores da conversa. Os bastidores da conversa de Petralha e Thiago Nunes. Foi negócio. Agora, se você quer que a gente traga essa pessoa que sabe dos bastidores, comente aí que a gente vai trazer. A gente vai trazer. Porque é um negócio louco mesmo que aconteceu aí que a gente ficou sabendo. Obrigado pela participação aí do Cleverson. Seja bem-vindo aí. Mande mais perguntas aí. A gente tá nessa, não sabe, né? Mas estão realmente cogitando a saída do Thiago Nunes e tal. Aí fica, será que não volta no Atlético? O Atlético tá sem o treinador e tal. Agora não. Mas eu particularmente, sabendo dessas histórias, eu acho bem complicado mesmo. Assim, mas a gente não sabe, né? Futebol tudo também, né? E as coisas acontecem muito rápido e mudam muito rápido, né? Mas principalmente da forma que aconteceu, porque assim, se o Thiago Nunes ele tivesse saído bem aqui do Atlético, eu acho que a possibilidade seria bem grande. Sim. Por mais que houvesse uma divergência financeira. Assim como o Rogério Ceni ele saiu lá do Fortaleza, ele não deu certo no Cruzeiro e voltou pro Fortaleza ano passado. Mas eu vou defender o Rogério Ceni, ele deu certo no Cruzeiro. Quem não deu certo pro futebol foi o Cruzeiro. Mas é que não teve resultados, né? Mas é que o time não entrou, né? Claro. Sacou um jogador lá, os caras brigaram com ele. Exatamente. Ele foi pro time errado, no ano errado, mas ele retornou porque tinha saído muito bem lá no Fortaleza. Agora, a forma que o Thiago Nunes saiu aqui ficou bem complicado, né? Eu acredito que um dia ele volte, mas eu acho que não é agora, não. Eu acho que tem que esperar mais uns dias aí. Tem mais uma pergunta aqui, ó, o Lucas Rocha, amigo nosso, há muitos anos, amigo nosso aí, mora em São Paulo, esse aqui é São Paulino. Mandou aí, tá com saudade da gente aí, mandou um abraço aí. Deve estar feliz, ele ganhando abração, Lucas. Semana. Parabéns pelo teu tricolor aí. O tricolor tá bem lá, mandar um abraço pra ele, lá pro Thiago, pro
pro Daniel, pra Juliana e pra Rosana, pro seu pai também, pra todo mundo aí. Galera de São Paulo aqui, ó. A galera de São Paulo acompanhando a gente aí, então. Estamos avançando aí nos meios eletrônicos aí. É verdade, aí fica o nosso agradecimento para você, que sempre está acompanhando o nosso programa aí. Estamos tentando melhorar a cada dia, desculpe alguma coisa, mas a cada dia você terá um produto um pouco melhor. Aqui, né? Todo o resto tá legal. É assim, a lata não é muito não ajuda, boa, mas a mecânica até que tá indo. A nossa afeição tá no nível técnico do futebol brasileiro, né? Quiser mostrar, mano, o nível técnico do futebol? Vai mostrar depois? Corta ao vivo, né? Que assim, não tem conversa. Mas então, em relação ao Thiago Nunes, a gente acha bem complicado mesmo, né? Que ele vem agora, nesse momento. Daí um dos jogos mais difíceis de assistir do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Atlético Paranaense. Nossa, foi difícil, cara. O Atlético não deu um chute em gol. Se deu um chute em gol, foi recuando pro Santos. Ele teve umas 2 chances no início ali com o Bissoli, né? E com o Giovani também. Mas ele armou muito mal o time, cara. Ele armou tudo errado. Ó, o Diniz, tá com saudade do Diniz? O Petralha disse que técnico igual o Diniz, talvez o Guardiola ali. Dizem por aí que quem ensinou o Guardiola foi o Diniz, né? Que o Diniz foi fazer estágio lá na época lá, e ele que ensinou o jeito Diniz de jogar, e o Guardiola só adaptou ele pro Barça ali. Mas quem que criou o mesmo estilo tic-tac lá foi o nosso Diniz. Sabia disso, não, cara? Eu acredito. É verdade, rapaz. O Atlético teve um lance ali com o Bissoli, que no momento o arremate ali foi interceptado por trás pelo jogador do São Paulo. E aí o São Paulo foi para cima, tentou alguns arremates também. O Atlético tem muita falta do Nicão ainda, né? Muito. Nós vimos comentando que o Nicão era realmente o diferencial técnico do Atlético, do time do Atlético. Aí, assim mesmo, o Atlético de chute de fora da área fez alguns arremates ainda. Esse lance aí entre Lucas Alter e o Santos acabaram salvando ainda o Atlético, mas principalmente no segundo tempo, praticamente deu só o São Paulo. O São Paulo para o domínio do Dorival ali na beira do campo, você viu? Pois é. Oxi. Como jogador é melhor que treinador, né? É o que dizem, né? É o que dizem. É verdade. E mais uma vez... Nesse jogo ainda acabou o Daniel se machucando, né? Ele fraturando o braço, né? Fraturou o braço. Acho que o Abner Vinícius... Não lembro quanto foi. Se foi o Abner, ou o Richard, eu não sei. Não lembro com quem foi, mas se foi o Abner, que zica desse menino, hein? Encosta, quebra. Que o Rafinha foi com ele também. É verdade. Aí o Rafinha foi um lance mais duro, né? Agora o Daniel não parecia ser um lance tão pesado, né? Foi um lance de disputa de bola e ele acabou sentindo o braço, saiu, tentou voltar, daí que ele tentou voltar, ele já viu que não dava mais. Mas o Atlético, tirando o jogo contra o Santos, que eu achei que, principalmente no primeiro tempo, o Atlético jogou muito bem, não merecia ter perdido, pelo primeiro tempo que fez lá na Baixada Santista. Os demais jogos, o Atlético foi muito mal, contra o Palmeiras, contra o Fluminense, contra o São Paulo. Então, não só pelos resultados, mas sim pelo desempenho nos últimos jogos. Aí o Dorival Júnior foi demitido, né? Só colocando um asterisco aí que o Dorival não estava à frente dos jogos do Atlético na maioria deles, né? Mas dizem também que o Atlético ganhou o campeonato, do Campeonato Paranaense, lá contra o Coxa, aquele finalzinho, porque expulsaram o Dorival, né? Expulsaram o Dorival, o Eduardo entrou, arrumou o time e eles ganharam. Arrumou em poucos minutos. É o que dizem aí, foi campeão. Mas eu estou acreditando. Entrou, colocou o Kelvin, colocou o Vitinho e ganharam o jogo. Aí, nesse lance, aí o Abner acabou deixando o Luciano sozinho lá atrás, aí ele fez o gol. Muito parecido com aquele lance do gol que o Paraná tomou lá no primeiro gol contra o Botafogo, que fica muita gente, muitos zagueiros se marcando ali, né, um marcando o outro, e atrás tinha, olha quantos jogadores sobram atrás, livres, são 2 jogadores do São Paulo livres atrás. É verdade, tinham 2 ali, mas o Abner ele ficou acompanhando a bola, ele não acompanhou... Você vê que lá na frente tinha 3 defensores lá,
um em cima do outro lá e realmente não, o Abner sobrou sozinho ali e não conseguiu exercer a função dele de defender, né? E o Atlético ele não esboçou, né, Não, segundo tempo foi sofrível, nenhuma, nenhuma reação. O time realmente apático. Eu não sei realmente o que aconteceu, né? Algumas pessoas comentam que o time queria derrubar o técnico mesmo, né? Estão falando porque a mudança de postura foi imensa, principalmente depois que o técnico tava. Ô, João. Aí umas imagens aí do Freedom, de essas alguns imagens- numerozinhos, investimentos. Mas se você quiser, não entre nessa furada. Viu? Se você quiser fazer alguns investimentos, converse com a gente, que nós Conversa vamos com a gente indicar. aqui. Inclusive, Paulo, se quiser pôr depois de novo ali, a gente vai ensinar uns esqueminhas pro pessoal aí. Aqui é assim mesmo, aqui é... Enfim, aí o Atlético mandou o técnico embora, está chegando o Eduardo Barros. O técnico? Sim, A gente até anunciou na sexta-feira. nós noticiamos. Quase em primeira mão. Quase em primeira mão aí, quase de forma instantânea. Aí o Eduardo Barros vai assumir o Atlético a priori e posteriormente nós vamos ver aí, eu acredito que dependendo dos resultados, ele possa ser efetivado, né? E caso o time não surta efeito em relação principalmente a resultados, aí o Atlético vai dar um jeito de trazer algum outro técnico. Tem mais perguntas pra gente aqui. O Thiago Furquim, mesma pergunta, a gente acabou de responder. Tá mandando a pergunta que se a gente acha que o Thiago Nunes pode voltar. A gente acabou de comentar. A gente acha que não. Agora, né? A gente acha que... Por que agora... você acha que não? Você conhece alguma conversa do bastidor? Que você... Conheço, olha, pessoal. Eu conheço e eu estou com a língua coçando para não falar o que aconteceu. Mas se vocês quiserem que eu fale e mais, que eu traga a pessoa que presenciou essa conversa épica entre Petralha e Thiago Nunes. Estava no mesmo ambiente da conversa. Eu fico falando, o Petralha é meu amigo no Face. Petralha, se quiser vir, a gente traz. Inclusive, Petralha, assim como o Danilo Gentili disse, queremos você aqui. A gente vai pôr uma banquetinha aqui pro tio Pet vir aqui e explicar o que aconteceu. A gente deixa abertas as explicações. Mas realmente, fora as brincadeiras, a gente acha hoje pouco provável que ele venha. Claro, a gente erra bastante, né? Só ver o nosso cartola a gente erra bastante. Mas a gente acha pouco provável que ele volte, até pela forma como ele saiu do Atlético e ali sabe que ali com o tio Pet ele é mais complicado ali para dobrar o homem ali, né? Principalmente, como eu já falei, por causa do Paulo André. Infelizmente, a relação entre eles não é boa e eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Então, além do Paulo André vender o time inteiro, não quer que volte o técnico? Não quer que volte o técnico, e parte da torcida também ainda tem uma resistência. Mas eu acho que se ele voltasse, a galera ia gostar. Até agora foi na sexta ou no sábado que teve a visita do Atlético, recebeu a visita do Renan Lodge. Renan Lodge, né? Com certeza você fica pensando, puxa, deixa ele jogar, põe o menino pra jogar só um joguinho só. Faz foto, né? Renan Lodge, Bruno Guimarães, principalmente Marcelo Cirino, o Rony mesmo, que não está conseguindo jogar bem no Palmeiras, né? Está sendo bem questionado lá. E no Atlético ele encaixava com uma luva, né? No estilo de jogo do Atlético, né? Então, nessa quarta-feira, o Eduardo Barros vai dirigir o time. O jogo contra o Bragantino, aí esperamos aí que o Atlético apresente uma melhora em relação ao futebol que vinha apresentando nas últimas rodadas. Assim a gente espera também. Temos mais coisas para falar aí, Brasileirão, o restante da rodada do Brasileirão. Ali nós temos uma pergunta, para onde o Messi vai? O lance do Messi. E você que está acompanhando, né, o nosso programa, para onde você acha que o Messi vai ir? Aí está... A La Liga não quer que o Messi saia, já perderam o Cristiano Ronaldo, né? Metade da Liga era Cristiano Ronaldo e metade Messi. O Messi foi embora, acabou. Se o Lionel Messi sair... Na verdade, a Catalunha inteira está pedindo para que o Messi fique, né? Não, isso que é legal, né, Elton? Um jogador que cresceu dentro do clube, que fez uma história,
né, que já demonstrou o desejo de sair do clube, mas a torcida se manifesta, uma liga se manifesta, um país que é dividido, praticamente ele acaba se unindo para pedir para que um jogador fique. É que não é um jogador qualquer, né? É o Messi, né? É, exatamente. E para você, o Messi é o melhor jogador do mundo ou tem algum outro jogador que seja melhor do que o Messi na atualidade? Essa daí é muito fácil. Essa daí é muito, eu muito acho fácil. Que não. Assim, eu acho que ali é ele e o Cristiano Ronaldo ainda, é ele e o Cristiano Ronaldo, assim, porque mesmo que tenha outros jogadores que nem agora estão colocando aí que vai ser a disputa entre Neymar e Lewandowski e tal. O Neymar tem a sua qualidade, é excepcional também, o Lewandowski, pelo amor de Deus, queria ir no meu time, né? Excelente atacante, mas o poder de decisão o poder de decisão dos dois ali é só eles que têm, né? Tá bom. Elton, mas os nossos 400 telespectadores que estão na live agora, eles querem saber, entre Messi e Cristiano Ronaldo, qual é o melhor? Ah, eu colocaria o Messi, fácil, não penso. Se eu tivesse no time tivesse que colocar ou o Messi ou o Cristiano Ronaldo, eu põe o Messi. Se sobrar uma graninha, eu compro o Cristiano Ronaldo também, mas se tiver ganhando para um dos dois, seria o Messi, fácil. Tá bom, então. Pra mim seria... Eu já acho ele mais... Eu gosto do estilo do jogo dele, né? Não que eu não gosto do Cristiano Ronaldo, eu acho ele fora de série, sensacional também. Mas, tipo, preferência minha. Só acho que ele é bem preferência, né? Eu gosto de falar... eu acho... Garrincha, né? Pode escolher um dos dois. Se não der pra escolher os dois, escolhe um dos dois e vai na preferência, né? Eu acho... O Thiago porque tá cravando que vai pro PSG. Eu gostaria muito de ver o Messi no PSG de novo. A gente estava comentando antes de começar o programa de ter um time com Messi, com Neymar, com Mbappé. E se sobrava até um Cristiano Ronaldo, imagina. Até o Cristiano Ronaldo, imagina. Não, mas esses três já tava bom, né? Tem mais o Di Maria no time. E tem o Suárez também. Tem o Suárez que tá sobrando, mas o Suárez ia sobrar nessa. Não tem como. Não ia ter jeito. Mas a gente queria ver de novo o MSN junto, quem sabe? E falando em futebol de qualidade, Elton. Temos aí, Manolo. Vai me dar o Manolo, só tá me dando nos dedos. Oi, para você que gosta de futebol com muita qualidade, o nosso futebol nesse período de pós-pandemia tem apresentado lances maravilhosos. Que, lógico, só o futebol brasileiro, que é o país do futebol, é capaz de proporcionar. São jogos e lances aí que tem nos impressionado. A gente passou uma semana assistindo o Champions League à tarde e falamos, mas que joguinho ruim. De noite a gente tinha o Campeonato Brasileiro para nos propor bons lances de os olhos arderem. E o futebol brasileiro ele vai se renovando a cada dia. Né? E esse final de semana também nós tivemos um lance que foi maravilhoso. Nós temos aí, Paulo? Aí. Olha que lance bonito. Olha que futebol brasileiro bem jogado. Vasco e Fluminense. Olha que categoria. Olha Girou. Só. Olha a técnica, olha o recurso do atleta. Olha a visão de jogo no passe. Olha, esse é um passe. Agora se consagre. Meu Deus. Não, impressionante. Olha. Aí vocês ficam falando olha a tática. Não. Olha só. Olha só. É muita qualidade. É muita qualidade. Realmente. Aí o juizão teve que intervir, teve que inventar uma falta ali para não ficar muito feio. O juiz deu a famosa falta técnica. Falta técnica, literalmente. Então, a gente vê que... Olha... É complicado, né, cara? Jogo, a gente estava comentando antes também sobre o jogo do Curitiba ontem, que foi, olha... Difícil também. Foi difícil assistir, cara. Assim como Atlético e Palmeiras tinha sido muito difícil. Ruim. Mas no Atlético e Palmeiras teve uns 2-3 chutes no gol. O lance ali, o Curitiba ficou 70 minutos sem ter um chute no gol. Então é uma coisa assim que você fica, mano... Mas assim, não é só esse jogo do Curitiba, não tá conectando, é todos os jogos. Então a gente vai vendo os jogos aí, a maioria deles, assim, com um nível técnico muito, muito fraco. Está muito ruim mesmo, e é no geral. Até mesmo o Flamengo, que apresentava algo diferente no passado, esse ano também não está apresentando. O Palmeiras não está apresentando. Um dos piores times, que era o São Paulo do Diniz, que a torcida do São Paulo queria enterrar o Diniz vivo. Hoje em dia é o melhor time do país. O São Paulo e o Inter, né, que estão mais... Estão mais em alta, né? Se a gente já tiver os lances, Manolo, se tiver os lances mais lances do Brasileirão, senão a gente vai ter que apelar para um cartola aí. É verdade.
Só ficava E como que você foi no Cartola, Elton? Eu tô me recuperando, eu tô fazendo um campeonato de Ah, recuperação eu agora. percebi que você está se Eu e o Coxa ali, destacando. ó. O Coxa tentando se recuperar. Eu jogando mal, mas É que você tem escalado praticamente o time inteiro do Coxa, não, né? não. Eu tenho visto alguns. Tô vendo algumas análises aí, né? Ah, tá. Está ali os resultados. Botafogo 0, Internacional O Inter que tá 2. sobrando no campeonato, né? O Internacional que tem apresentado um futebol até que razoável. É o líder, né? Uhum. Do Mas tem Campeonato jogado bem. Brasileiro. Eles mantiveram a base do time, né? Do ano passado, né? Que até fez a final da Copa do Brasil. Mas eles têm jogado mais agressivo, né? Bem mais agressivo, né? Aí o Thiago Galhardo. Mas também o Botafogo também perde também, né? O Botafogo, na verdade, todos sabiam que ele seria um time limitado, que não brigaria por coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Mas ainda teve muito polêmico do VAR nesse jogo também, né? Daí até que a gente comentou que o Gatito saiu dando a bica, né? Por todo um povo, né? Eles tiveram 2 gols anulados, né? 2 gols anulados do Botafogo. Aí um Aí o deles... Gatito, por todo um povo, deu uma bica na cabina do VAR. O Bosquilha fez o segundo gol do Internacional também. Aí novamente o lance do VAR. Então o VAR com muitas polêmicas, né? Aí o outro lance também. O Juizão falou assim, deixa que eu vou lá, deixa que eu resolvo. Aí outro gol anulado aí. O Botafogo que está sendo dirigido pelo Paulo Autuori. E aí Fluminense 2, Vasco A 1. gente mostrou os lances ali, Aqueles da lances, qualidade técnica dos Nós, times. nós entregamos apenas um aperitivo, porque você ficasse com muita vontade de ver o restante dos lances. Pô, desse é um golaço desse aí, ia cair na nossa cara agora também. Aí o Fluminense foi para cima do Vasco e abriu o placar com um golaço. O Vasco perdeu a chance ali de colar de novo no líder, né? Aí o Frederico fazendo Mais um belo outro gol. belo gol com o cracaço Paulo Henrique Ganso. Mas foi uma bela jogada, O né? Ganso que o Atlético ressuscitou, né? O Atlético, ele fez o Paulo Henrique Ganso acreditar que ele poderia jogar futebol e aí o Thales... Esse menino é bom de bola, né, mano? O Thales merece um time melhor, cara. Merece. E aí Bahia 1, Palmeiras 1. Jogo que foi bem ruim também, Elton. Bem Tá ruim. difícil falar Não um jogo foi bom, né? Mas o jogo também foi bem... Aí gol do Zé Rafael. Recebeu um cruzamento, ele na pequena área acompanhou a jogada, né? Fez a parte dele, e aí o Everton falhou feio. E aí, gol do Bahia. O Everton falhou? Coisa rara. O Everton, uma das qualidades dele, quando o atacante vem de frente, ele fecha muito bem o ângulo, mas nessas bolas cruzadas, ele é tipo um mão de tábua, Eu só vou sabe? falar uma coisa pra vocês. Mano, antes de soltar, se der pra segurar... Ó, olha esse resultado. Fortaleza 3, Bragantino 0. Se a gente pegar os primeiros programas, o Rodrigo falou, não, o Bragantino esse ano vai passar o carro por cima de todo mundo. É 100 milhões, quem tem dinheiro, investimento. Tomando de 3 o Fortaleza. É verdade. O Está- Rodrigo é o maior zicador da história. Nunca vi um cara zicar tanto no Mas Rodrigo. está feio. Se ele fala, antes do Curitiba, ele falou antes da final, eu acho que o Coxa vai ganhar esse campeonato paranaense. Pá. Mas Não. é o maior zicador da história. Você faz Não, de eu propósito, disse, né? não, eu disse que estava entre Curitiba, Atlético e Paraná, né? Mas aí o Curitiba ele chegou às finais. O Bragantino, eu acreditei que realmente ele teria uma performance um pouco melhor pelo investimento que fez. Tanto que o técnico não conseguiu entregar o que a diretoria esperava, que ele foi demitido hoje. O Bragantino está sem um técnico também. Mandar mais uns abraços aí pra galera aqui, a Juliana que tá assistindo a gente, o Sandro, o Ezequiel, o Beléu, mais O conhecido como Beléu Coxa Branca está esse feliz. também. Esse deve estar feliz, né? Ele que é fã do Muralha, né? Ele quer o Muralha de qualquer jeito, fora o Wilson. Ele tá mandando aqui, ó, fora o Wilson.
Ei, você torcedor do Coritiba que quer o Muralha defendendo o gol do Coxa, comenta aí os nossos... O Ezequiel Marido Lara que fala, que quer fora o Wilson. Ah, ele falou mesmo? Fora o Wilson, tá mandando no privado de mim. Belhão, não esperava isso de você. Muralha é seleção, ele que tá falando. Então, legal, hein, Belhão? Do Muralha, fica o nosso apoio aí, Belhão. Nosso apoio. Mas eu tá feliz que o Coxa tá ganhando aí, tá a família dele feliz lá, que todos Coxa Branca lá no... A Lisa, o Matheus. O Davi, todos... O Davizinho também. Todos do Coxa Branca. E vamos lá, então, o time do Rodrigo ali, né, contra o Fortaleza. E aí, goleirão? Wellington Paulista. Que golaço. Eu pensei em escalar ele, mano, no Cartola, mas eu também eu sou muito escalei juvenil, no né, cara? Cartola. Também acho que é o único certo que eu escalei. Fui juvenil nessa aí. Não, e tem qualidade, né, Elton? Tem direto, tem feito... É aquele homem de referência, aquele centroavante mesmo que está ali como homem de referência para fazer... Ele não deu muito certo em times de maior expressão, né? Em times maiores, vamos dizer assim, né? Mas o Fortaleza ele tem ido bem, sim. Ele teve uma passagem rápida pelo Curitiba em 2015 também. Fez gols importantes em Atletiba. O Bragantino veio achando que ia passar o carro em todo mundo, né? São Paulo contra São Paulo. Esse jogo foi bem interessante. É que só São Paulo jogou ele, isso que o Manolo tá falando. Foi o Manolo que colocou, só o São Paulo que jogou. E nesse jogo aí, o São Paulo de branco abriu o placar com o Profeta. E o Cássio? Chutar é gol, então? O Cássio, sempre que faço o Cássio, eu me lembro daquele meme do gato, sabe? Cara, a bola foi no meio do gol, cara. A bola foi no meio, mas a barreira do Corinthians ali abriu... Mas ele que arrumou a barreira. Mas o cara, ele pulou meio se virando, sabe? Agora o Volpe também, né? Aí gol do Corinthians, quer dizer, do São Paulo de Preto com o São Paulo de Preto. Ramiro. O Ramiro. A contratação do São Paulo Ramiro, mas que falha do goleiro do São Paulo. O chute do atacante do São Paulo, falha do... Olha a desenvoltura do Volpe. E o Volpe é bom goleiro, cara. É bom goleiro. Não, e o Cássio? Mas ele fez o que dava, Elton. O Cássio também. Aí, novamente... o Cássio dava pra pegar essa, né, Cássio? Aí o Brenner, né? Acho que foi o Brenner que fez o gol. Garoto do São Paulo. Aí não tem como, né? Exatamente. Só o Muralha pegava essa. Ou o Wilson. E aí... Você preferiu o Muralha ou o Wilson no lugar do Cássio? Eu acho que o Wilson, né? A gente tá brincando porque tem essa brincadeira, né? Da torcida ficou brincando. Eu prefiro o Wilson, eu prefiro o Muralha e tal. Aí Santos 0 e Flamengo 1. Outro jogo, muita choradeira do cabelo de boneco, quer dizer, do Cuca. Que o foi Cuca embora ficou do São muito... Paulo por causa disso, né? Porque assim, o Cuca ele foi embora do São Paulo, assim, eu não acredito, eu olhei pra trás, o cara falou que me chamou de cabelo de boneca, e eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? E aí... Ele foi embora, chamado de cabelo de boneca. E ontem, pasme, chamaram o Cuca de cabelo de boneca de novo, lá na Vila Belmiro. Aquele negócio de ficar bravo é pior. E agora pegou esse negócio aí, né? Teve esse impedimento aí de computador, né? O pessoal do Santos reclamou muito esses lances, né, do impedimento. 2 gols também, mais 2 gols. O Marinho tava brabo ali, ó. Não sabia não. O Cuca, ele na entrevista ele falou que se tiver VAR dessa forma não precisa nem ter também. Então o VAR causou bastante polêmicas, principalmente essa rodada. Do Gabigol, né? Nas últimas também. Meteu um Wakanda Forever ainda ali pra manejar o ator, né? O Gabigol que não vinha fazendo um bom início de Brasileirão, mas nas últimas rodadas aí tem desencantado. Quando eu escalava ele joga mal. Daí eu parei de escalar também. Aí, Coritiba, o Verdão, gol do Sabino. Ô, Pablito, você não quer mostrar o gol do Coritiba? Torcida do Coritiba. O Pablito é torcedor do Torcida do Coritiba. Cobre eles nas redes sociais lá, João Henrique Santana. É João Henrique Santana. Queremos ver o gol do Sabino. Vamos lá, assim, cadê o gol do Tá Sabino? zoando o Coritiba. Aqui o nosso produtor aqui, fala assim.
Ó, lá Aí- vai pro Atlético. O Beléu tá mandando lá que vai pro Atlético. Não sei quem que ele tá Ah, o falando. Muralha, o Muralha. O Muralha? Aham, Muralha. O Muralha, pô, o Muralha tá lá, né? Não, agora é verdade, sim, o Beléu, ele gostava muito de um goleiro, o Edson Bastos. Verdade, O Edson fãzão do Bastos, Edson Bastos. em algumas conversas pessoais, ele me falou, pô, que goleiro, que goleiro. Então aí fica o meu registro aí, Beléu. O Beléu ele é torcedor do Curitiba e do Edson Bastos. É isso, e do Edson Bastos. Aham. Inclusive, quando ele foi dar o nome pro Matheus, era para ser Edson Bastos, daí a Lisa que não deixou. né? Aham, a Lisa que não deixou. Edson Bastos. Daí quando foi nascer o Davi, ele queria também, mas como ele não conseguiu fazer ativo em casa, a Lisa falou, Aí não teve jeito, se o né? Davi não vai ser Edson Bastos dessa vez. É verdade. Mas obrigado pela sua participação, Beléu. Toda Abração, segunda-feira Beléu. nós estamos aqui. Queremos você aqui, hein, Beléu? Queremos Contar você aqui, Beléu. Contar umas histórias. No por favor. banquinho de plástico. Aqui, para você vir aqui para prestigiar o nosso cenário novo, nossa mesa nova aqui, ó, o nosso cenário. Pessoal, vocês não sabem como é difícil trazer um estádio para o nosso cenário. Estádio cheio, né? Nem no mundo inteiro tem É estádio verdade. cheio, só aqui. A gente tem. É isso aí, pessoal. Mais alguma coisa, Elton? A gente fez a pergunta lá do Messi, né? O que Isso. vocês acham se o Messi sai realmente do Barça, para onde que ele vai, tá nessas conversas, né? Temos aí também a questão aí os próximos jogos do Atlético agora contra o Bragantino, né? O Curitiba joga contra quem? Nossa, eu vi ontem o jogo e não lembro. Os próximos jogos do Coxa. Você tem aí, Manolito? Não vejo aqui. O Paraná mesmo que não tem que perdeu o jogo, mas acabou ainda tá no bolo, né? Lá de cima. O Paraná está na segunda colocação, né? Está na Quem foi bem frente. foi o Operário, né? O Operário eu- que acabou ganhando o jogo. Ele também colou nos líderes, né? O Operário, que, principalmente com a contratação do Roger, o atacante aí, acho que vai brigar por alguma coisa esse ano também. Né, é um clube que tem uma excelente gestão, né? Vem subindo de divisões ano após ano aí. Eu, pessoalmente, jamais esperaria que o Paraná ele contratasse o Roger. Eu achei que talvez Paraná, o Operário. o Operário. Eu achei que talvez o Paraná, o Coritiba, alguma coisa assim, mas me surpreendeu bastante e eu acho que vai dar trabalho na Série B. Deixa eu só puxar aqui jogos da Série A, a gente já vai atualizando para vocês. O Atlético adiantou uma jogada, era para jogar contra o Galo, né? Mas o Galo fez a final, né? Vai mandar para lá, mano, beleza. Coritiba e Botafogo, Isso, Curitiba e Botafogo. o próximo jogo, acho que é nessa quarta já então. É nessa quarta-feira. Então, Coritiba e Botafogo, né? Atlético e Red Bull, E o Red Bull. Bragantino, são os próximos jogos da Série A. Mas o Coxa é fora, não é aqui. É na quarta-feira, às 8h30, lá no Engenhão. No Newton Santos, né? Não quer que fale Engenhão, né? No Newton Santos contra o Botafogo. E Aí tá nosso Cartola, se você quiser participar do Cartola, é só entrar lá onde que entra mesmo, Rodrigo? Lá no Cartola FC. Sem clubismo, TN. Tem uma flâmulazinha azul com uma bola de futebol ali, é só ir lá no Sem Clubismo TN. Você pode participar da nossa liga, não se preocupe, porque a coisa está feia lá, você vai ter com certeza mais cartoleta do que a maioria dos integrantes que estão há mais tempo lá. É uma farsa, Pode ir tranquilo que daqui a 5 rodadas você está na ponta. É Beleza? mais ou menos por aí. Ai, meu Deus do céu. Então participa lá, essa vez tô tentando recuperar meu início de campeonato, ele que foi sofrível, né? Meu Deus. Mas o Elton dele está melhorando e eu, dando uma melhoradinha. sinceramente, eu tô vendo É que vocês os caras se você é o maior zicador. Garra- Aqui você coloca no teu cartola o cara joga mal. Na verdade, o Elton, lógico, ele não vai falar aqui, mas ele começou a ver os jogadores que eu escalava, começou coloca o contrário. ao contrário, não escala os meus jogadores e deu certo. Ele disse Ele que ia instalou o fazer isso, Daniel deu certo. Alves, pá. Não Quebra, instalou pá. o Nicão, pá. É assim, quem ele instala, o cara se machuca. Ele se machuca e não joga as próximas rodadas. 6 também. meses sem jogar. É verdade. Mas acho que é isso aí, né, Rodrigão? Tem mais É. uma coisa, mano, que a gente esqueceu? Não, isso aí.
Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar presente com a gente aí, todo mundo que participou, que mandou comentário, que só apareceu aí na live aí. Obrigado pela sua participação. Mais uma segunda-feira aí. Teremos mais uma semana cheia de esportes, futebol no geral. Vai acompanhando também na parte do tênis direto, a gente está soltando alguma coisa lá relacionada a esportes, né, aqui na parte do tênis, né? Então é isso aí, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, produção aí, pela participação também. Beleza, boa. Você que ficou aí conosco, obrigado. Desculpa alguma coisa aí. Se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui. É isso aí, pessoal. Até semana que vem, segunda-feira às 8h30. Não perca. Tchau.